alguém aí. Não, é só como assinar documento e tipo a marcação. Não, coordenação, o resto está vendo a cada vez agora. Do jeito que ele não. Fala a pessoa lá da prefeitura. Para não gastar papel. Rapaz, deu uma treta, né, do pessoal da arquitetura aí com o calor lá. Coitados dos bichinhos de calor. Mandaram uma mensagem do nem o professor pode assumir a disciplina, dá até vontade, mas tanta coisa para ele aí. É gado, não sei aonde. É gado. É peixe. É gado, é peixe. É tábua de maré. Coloca lá, tá normal, então, né? Vai lá no PowerPoint, né? Tá no... Isso. Maximiza, por favor. Shift F5. Bem, eu não sei como é que vocês tinham visto o vento, mas acho que de uma forma resumida é isso, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço com o prédio com algumas considerações com relação à altura, tá? Porque o P6 ele não é constante, ele vai variar ao longo da altura, tá? Pode passar, pode maximizar. A última parte que a gente vai ter com esses elementos unidimensionais que a gente está trabalhando, ou famosos elementos de barra, ou na linguagem do SAP, como é que ele chama? A barra? Cable. Tendon. Barra. Não, a gente usou o carro, tem que freio, exatamente. É porque... Quem o tendon, ele nem usou isso aí. A gente vai dar continuidade e agora vamos falar de um elemento, né? De uma forma estrutural que, para mim, considerando todas as possibilidades de barra, é que é mais interessante de ser estudado e que é mais aplicada no âmbito da engenharia, né? Que basicamente todas as nossas É o Coringa. são aporticadas, né? Certo? E o pórtico nada mais é, né? De uma forma bem simples, né? A união de elementos verticais e horizontais, onde os verticais recebem o nome de pilar ou coluna e os horizontais de viga, né? Vocês estudam na graduação, provavelmente pórticos mais simples, isostáticos e peristáticos, né? Mas as formas da gente resolver ele são as mais variadas possíveis, né? Eu posso resolver um pórtico trabalhando no sistema isostático apenas com as equações de equilíbrio, né? Com as equações de compatibilidade, mas quando eu tenho uma estrutura isostática muito ampliada, como é o caso de um prédio, né? Dá para resolver na mão? Dificilmente, né? Aí eu vou ter que trabalhar com outras metodologias. Mas a formulação do elemento é a mesma, tá? Tirando aqui as lajes e as fundações, as lajes no modelo computacional são elementos de placa, ou grelhas, tá? E as fundações podem ser placas ou até blocos rígidos. Tirando esses dois elementos, o que sobra aqui, o que é? Frame, né? Não é frame aí? Na maioria dos casos? Antigamente, assim, quando não tinha lá, era tudo empírico, construí uma aqui, deu certo. Não, acho que tinha cálculo. Tinha cálculo também. Tinha, só que aí era meio manual, tá? Você trabalhava com muitas simplificações, certo? As sessões com certeza eram maiores, né? Porque você não conseguia otimizar o projeto com as ferramentas computacionais que a gente tem outra, tá? Mas fazia, tinha várias formas de você trabalhar isso, regra de cálculo, ou realmente na experiência, tá? À medida que você já tinha um portfólio de projetos, você replicava algumas das suas soluções. Mas com o advento da modelagem computacional, os prédios cada vez são mais verticais e esbeltos, né? Já tem isso. Mas isso daqui, pessoal, se eu consigo modelar esse pórtico aqui, ó, corretamente, entendendo todas as redundâncias que tem uma estrutura dessa, tá? E na modelagem computacional tem várias simplificações. Cada programa trabalha com uma abordagem, tá? O TQS, hoje, no meu ponto de vista, é que tem uma abordagem mais completa. Em termos de estruturas aporticadas, como são prédios, ele está sempre um passinho a mais à frente dos outros. O outro melhora e ele dá um pulo a mais, tá? Ele sempre tem um diferencial aí, porque o pessoal que trabalha no seu desenvolvimento são geralmente algumas pessoas que estão também trabalhando no desenvolvimento da própria norma, né? Então eles sempre estão um passinho a mais. Mas o problema é o mesmo, tá? Se a gente chegar no SAP e conseguir modelar isso daqui, eu vou conseguir também ter um resultado bem próximo do que eu tenho nesses programas que são feitos exclusivamente para isso, na maioria dos casos, tá? Eles são mais velozes, porque você já tem várias coisas automáticas, só que aquela questão, se está automatizado, se eu não tiver maturidade, eu posso estar gerando algo que eu não tenho controle daquilo. Isso é meio perigoso no contexto de análise computacional, tá? Certo? Outro exemplo aqui de uma estrutura porticada, né, que novamente, tirando as lajes e as fundações, é um pórtico, né?
Só que em ambos os casos eu tenho um pórtico espacial, né? Que eu vou ter que analisar. E existe até alguns estudos que conseguem fazer uma equivalência de um pórtico espacial no pórtico plano. Chegar no mesmo resultado. Quando a gente for um pouquinho mais na frente, eu vou mostrar como é que eu transformo um pórtico espacial no pórtico plano. Vocês já viram isso? Chegar no mesmo valor de deslocamento, de momento, tem como fazer isso, tá? Eu vou mostrar um exemplo simples. Outros modelos aqui, ó, bem sofisticado, né? Esse predinho aqui, ó, não sei se é o mesmo, parece ser, né? Quantos elementos de barra tem aí, né? Será? Não sei, né? Mas é uma boa quantidade que a gente consegue perceber, né? Mas aí vem a pergunta, será que esse modelo estrutural, por mais que ele pareça bonito, e aparentemente ele está reproduzindo de fato o que é a estrutura na sua forma real, será que ele está compatível com o que a norma prescreve? O que a gente pode dizer, né? Aí teria que avaliar os resultados que ele está produzindo, né? Lembrando que tem vários tipos de análise que eu tenho que fazer, tem vários tipos de verificações que eu preciso checar, né? De uma forma geral, se a gente fosse tentar passar para vocês agora algumas recomendações, né? Ou até boas práticas com relação ao projeto e elaboração desses modelos computacionais voltados para edifícios, a gente teria que pelo menos observar isso aqui. Primeiramente, a própria avaliação da concepção estrutural adotada, né? Esse elemento de barra, qual é a característica dele? Ele é apenas para seções planas ou ele considera as seções também deformadas, como a gente viu que existem naquelas seções dele, de descontinuidade. Onde é que eu vou ter descontinuidade aqui? Nos encontros, né? Entre colunas e pilares, vocês concordam? Uhum. E à medida que esse prédio se torna mais vertical, a chance disso ser mais representativo na análise é mais preponderante, realmente. Então, alguns cuidados que eu tenho que verificar na própria concepção. Será que esses nós estão sendo ligados de forma correta? Será que essa ligação ela é rígida, semi-rígida ou flexível? Né? Vocês lembram que quando eu tenho um nó, se eu fizer um gráfico, aqui eu vou ter a rotação do nó, que eu vou chamar de θ, né? E aqui eu vou ter o momento dele, né? Momento em relação ao giro, né? Eu tenho a semi-rígida aqui, né? Ligação semi-rígida. Quando a rotação é zero, é o quê, pessoal? Acho que é rígido. Rígida, né? E quando a rotação... Não, aliás, ao contrário, né? A rotação é zero aqui, né? Aqui que é rígida, né? Gera mais momento. Isso, exato. E aqui ela é flexível, né? Que ela vai gerar, né? Isso, exato. Considerando essas três possibilidades aí, né? Qual é a melhor para representar o corte de concreto? O que vocês acham? A semi-rígida, né, professor? Depende, mas na maioria dos casos, Rígido. para não dizer todos os casos, eu tenho que considerar isso. Uai. Será que o modelo computacional que está aí está considerando isso? Ou melhor, como é que eu introduzo uma relação semi-rígida lá no meu nó do modelo? O nozinho aqui da viga. Aqui uma viga e aqui um pilar. Tudo isso a gente vai tentar passar para vocês o que a norma prescreve com relação a isso. Isso tem a ver com a concepção estrutural. Teve a característica do material, né, professor? Isso, exatamente. Você vai avaliar isso. Os carregamentos também são importantes, tá? Isso daqui é a concepção do modelo. Mas quais são os tipos de carregamento que eu tenho que adotar aqui, pessoal? Além das cargas gravitacionais, das sobrecargas, tem uma piscina lá em cima, né? Também eu tenho que considerar como uma sobrecarga, né? Um tratamento um pouco diferente. Mas eu tenho também as cargas horizontais. E qual é o tipo de carga horizontal que eu tenho que considerar aqui? São duas, pelo menos, tá? Uma é o vento, né? E qual é a outra? Segunda ordem. Vai segunda ordem do quê? É excentricidade, né? Do quê? Momento, assim, não. Não, tudo isso está ligado. Isso é alguma coisa que vai surgir. Mas o que, que vai ocorrer nesse prédio aqui? Que vai gerar também esforço horizontal. Recalque, né? Deslocamento tem a ver, mas falta uma palavra. É, Alguém chuta aí? Não é esforço, é alguma coisa que vai gerar um efeito horizontal. calma lá, professor. Deixa eu só jogar o ponto e a gente fala. Vou dar uma dica, tá? Recalque.
Recalque causa isso. Nossa. Porra, eu não consigo deixar a palavra, calma lá. Excentricidade. Não. Vai correr, mas não é isso. Como é que é isso aqui? Como tá Pessoal, esse prédio ele vai ficar 100% vertical. Não. Eu vou ter um desaprumo, pessoal. Não, é tipo. Entendeu? Você entendeu isso aqui? Isso aqui, porra. Isso daqui tem que ser considerado. Você entendeu? Quando vai ficar Esse assim. desaprumo pode gerar flotagem excessiva. Eu queria falar, tá vendo? Tortura. Efeito de segunda ordem. Quem falou recalque? Recalque vai gerar alguém falou alguma coisa aí. Mas eu pergunto para vocês, como é que eu consigo mensurar isso? Eu já vou dizer para vocês que desaprumo, no modelo computacional, nada mais é do que eu representar essa diferença, né, essa variação lateral do edifício em termos de cargas horizontais. Então entra como carregamento horizontal. Tá? A gente até a norma prescreve como isso aqui deve ser considerado. Eu somo o vento, eu considero ele sozinho, a gente vai passar para vocês essa Eu jurava que era uma componente vertical, tipo, no caso de. É vertical, eu vou explicar. Não sei se eu vou conseguir explicar hoje. Tá. Mas vamos lá, Sim. gente. Isso vai entrar naquele PDF, vai fazer. Isso vai entrar, a gente vai falar de tudo isso, tá? Deixa eu logo, já que já tá, para a gente não pular, deixa eu ver se eu tento explicar aqui. Pronto. Só para explicar o efeito, a gente não vou ensinar ainda a calcular, tá? Só para gente, já que a gente está falando de desaprumo, né? Ó, isso aí é corte de concreto, tá? Que é muito comum aí, né? Eu tenho edificação assim, né? Que seria o normal, tudo bonitinho, né? Aí eu tenho uma edificação com 1, 2, 3, 4, 5, lá com a cobertura. Faz 4 níveis, certo? Só que a gente sabe que ela vai ter um desaprumo, né? Seria exatamente algo que eu sei que não foi causado por questão construtiva em Santos, tem a ver com aquelas questões de curva de tensão, né? Lá em Santos, inclusive, a ordem desse deslocamento vertical chegou ao tamanho de uma porta. 2,10 metros, né? Era só um bolo aí nessa casa, não dá, né? Que o bolo. Lembra que lá Bolo o cara regressivo. lá vem e joga a peteca, né? Ela sai escorrendo lá no rabo, lembra desse vídeo? Ele joga, né? Ele fez todo o processo de macaqueamento dessa estrutura, né? Sem tirar a galera de lá. Muito ousada, mas interessante estratégia lá da Mafia de Engenharia. Lá, só para justificar, isso foi devido à questão dos bulbos, né? Você teve muitos projetos de fundação direta em cima de uma argila mole, né? Marinha, inclusive. E aí você teve essa interferência de bulbo de pressão, gerou efeitos de recalque diferencial. E as edificações que não foram estaqueadas sofreram com isso. Mas voltando a falar, quando eu tenho esse desaprumo, pessoal, o que vai aparecer aí? Vocês concordam que eu vou ter variações seriam variações horizontais devido à própria excentricidade da carga gravitacional, que seria a carga ali em cada um dos pavimentos, né? Isso vai gerar automaticamente, ó, pessoal, Entendi. deslocamentos horizontais, só que como a carga não está aplicada na direção horizontal, né? O que eu tenho que fazer para tentar simular isso? É gerar uma carga horizontal equivalente que produza exatamente esse efeito, tá? Okay. E aí, como é que eu gero isso? Basicamente é fazer uma relação trigonométrica aqui. Certo? Eu tenho que ter esse ângulo aqui, eu tenho o valor da carga vertical, eu vou calcular o cateto oposto desse ângulo, tá? Esse é o valor da carga de desaprumo, tá? Então, até aqui, ó, norma, só para a gente terminar, a norma 6118 anterior, 2003, o desaprumo não deveria ser superposto ao carregamento do vento, ou seja, ela tratava isso daqui como efeitos independentes, eu nunca somava, certo? Pode-se dizer de maneira geral que o desaprumo global somente será mais desfavorável que o vento nas edificações submetidas a cargas verticais elevadas. Lembrando que ela é uma parcela da carga vertical, só que aplicada no sentido horizontal. Em edifícios altos, normalmente o vento se torna o caso mais desfavorável, né? E tem um valor horizontal mais significativo. Só que com a nova norma, veio algumas questões aí que tem a ver com não linearidade, tá? Que ela fez algumas premissas, ó. A primeira delas, quando 30% da ação do vento for maior que a ação de desaprumo, eu vou considerar somente a ação do vento, tá? 30%. Porque ela já seria suficiente para, no modelo estrutural, representar isso, tá?
Até considerando que o vento não é algo constante, é algo acidental, ele não vai estar em todos os momentos da estrutura. B, a ação do vento, quando a ação do vento for inferior a 30%, que seria o caso oposto, né, da ação de desaprumo, considera-se somente o desaprumo, respeitando esse θ mínimo que tem na norma, né, que tem um cálculo para você chegar nele, conforme definido na figura 1.6, que está mais embaixo. Nos demais casos, tá, que não seria o caso A e B, combina-se, tá, e aí se a gente até vai fazer isso no nosso caso, a ação do vento e desaprumo, sem a necessidade de consideração desse θ mínimo. Tá? Nessa combinação, admite-se considerar ambas as ações atuando na mesma direção e sentido como equivalente a uma ação do vento, portanto, uma carga variável artificialmente amplificada para cobrir essa superposição. Tá? Isso é uma consideração que nesses prédios você precisa fazer. Tá? Por isso que eu digo, é vento mais desaprumo. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar o que parece. Falamos então aqui dos carregamentos, né? A questão dos pavimentos é importante a gente avaliar também, principalmente esses pavimentos aqui, que eu tenho talvez uma ocupação maior, né? Aí tem aquela questão de avaliar se a sobrecarga está correta, né? E se a distribuição também das lajes está atendendo às questões globais da edificação, né? Lembrando que uma análise de edificação desse porte, eu tenho que fazer a análise individual das barras, que é o que a gente fez no caso da premissa, né? Onde eu vou checar cada coluna e cada viga, né? Ou até cada laje, e verificar se elas passam, né? Ou seja, elas atendem o requisito de norma, né? Só que, além disso, eu preciso fazer também uma análise que eu chamo de global. E esse global tem a ver com o quê? Com a estabilidade da minha estrutura, né? Considerando as movimentações que eu vou ter, que são os descarregamentos do prédio, como elemento semi-rígido, tá? Ele vai se deslocar. Agora, esse deslocamento ele vai gerar instabilidade, ou melhor, ele vai gerar alguns acréscimos de efeitos que podem ser significativos para a minha estrutura. Aí eu preciso avaliar isso, eu só consigo através do estudo de estabilidade global. Ok? Exatamente esse item aqui, ó, né? Que eu até esqueci de já falar. Tá? E outra coisa importante, a gente até viu na nossa primeira aula, que é avaliar como é que está a distribuição, né, das fundações, no sentido de evitar que uma fundação, que outras fundações tenham um carregamento altamente acessível comparado às outras. Né? Lembra o caso, aqui está dando uma tensão muito alta e nas outras nem tanto. Eu preciso gerar as minhas fundações, distribuir as minhas, para evitar esses problemas, porque eu posso ter, inclusive, uma ruptura localizada. Quer seja de uma fundação superficial ou até de uma fundação profunda. Tá? Então, eu preciso equalizar as questões. E um conselho que eu sempre dou, quando você tem um desafio de gerar isso aqui, de grupo, tudo isso tem que ser avaliado. Aquelas distâncias foi importante para mim evitar o que ocorreu, por exemplo, lá no viaduto dos Guararapes. Tá? E outra questão importante, né? Lembra que o carregamento ele vem lá de cima, né? Digamos que eu estou trabalhando aqui da cobertura, que geralmente uma piscina. Esse carregamento, o teu modelo estrutural, ele tem que ser capaz de pegar esse carregamento aqui e direcionar o mais rápido possível para as fundações. Nunca é uma boa ação, né? uma boa escolha você fazer a carga passear pelo seu modelo estrutural, né? Pelo seu pórtico espacial. Então, o seu modelo tem que tentar, de alguma forma, trazer esse carregamento o mais rápido possível, sem grandes variações, né, de direções, para onde ele tem que ir, que ele vai literalmente para as fundações e automaticamente para o solo. Tá? Então, isso aí tem a ver com concepção, com excentricidade, tudo isso tem que ser avaliado. E aí, a gente vai começar a fazer o nosso modelo, tá? Um modelo bem simples. Isso daqui é uma vista em planta, tá? Eu tenho uma edificação aqui, ó, 5 vezes 6 metros nessa direção, e eu vou ter nessa direção aqui, ó, 4 vezes 5 metros, tá? Aqui eu tenho a distribuição de colunas, ó, tanto no sentido vertical aqui do quadro, como no sentido horizontal. Percebo que elas têm dimensões diferentes, certo?
No caso aqui, as vigas são todas iguais, com seção de 20 por 50, né? Só que nesse primeiro momento, até no SAP, o ideal é que você modele primeiro esse pórtico aqui, ó, que é o que a gente vai fazer, tá? E depois a gente vai replicar para o restante, fazer as correções com relação ao giro de elementos ou até de retirada, né? Que aqui eu não tenho viga. Perfeito? Então, vamos modelar esse pórtico aqui, considerando que eu vou ter vigas a 3 metros de altura, a 6, a 9, a 12, a 15 e a 18. Pode ser? Só esse primeiro aqui, ó. E o desafio é que a gente faça isso em 1 minuto. O que é que vocês acham? Dá para gerar, sem inserir ainda as propriedades, só o modelo geométrico? Posso colocar aqui no relógio? Quem consegue fazer isso em 1 minuto? Já com o conhecimento que vocês têm. Ó, tá aqui, ó. Só pegando logo a dica, ó. Aqui tem, ó, 4 vezes 5, tá? E na altura vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 metros. Coloca o SAP na tela aí. Quando todo mundo está com o SAP na tela, cria um novo modelo. Aí, se você quiser salvar, a escolha é sua. Tá, valeu, tá 1 minuto. Não pode colar, hein? Aí, lascou. Esqueci. Ah. Pô, tem que voltar lá no primeiro para aqui, ó. 30 segundos. A turma de quinta de ontem não conseguiu, tá? Ah, só os fracos. Saiu? Falta 5. Sou jogador toalha. Você já foi. Eu já fui aqui? Já foi. Faltou andar, né? É. Pronto, já Ah, veio são aí, cinco, tá? não são. É só dar o copo pra cima. Não, nem precisa. Bota lá, Júlio, cria do zero. Quem confere o tempo aí? O Júlio vai ser pilotado agora. Bora. Porra, carregado. São 2 andares. Oi? Seis, né? Bota lá na figura, só para vocês entenderem. Pode fechar isso aí. Ainda fiz besteira. Tá em milímetro. Coloca lá em metro, para ficar melhor para ti. Fecha aí também. Vai em metro. Isso. Tá bom? Vai aqui na figura antes, tá? Isso. Estão vendo aqui, ó? Aqui vai ter 5. Aqui, aliás, vai ter 4 de 5 metros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? O espaçamento deles é 4 metros. E na altura eu vou ter 6 elementos de 3 metros, tá? Então, valendo, vai lá no SAP. Vai lá. Vai, New Model. Qual é o modelo? Já sabe que é pórtico 2D, né? Aí, certo? Qual é o número de história? 6. Vai em cima, 6. Qual é a altura? 3. Isso, 3. Qual é o número aqui nessa direção? 5. Qual é a distância? Eu acho que é 5 metros, né? Deu milésimo agora. É 6. Vou ver aqui. 5. 5, né? Então, 5 lá. 5. Oh, Porque ele corre com o braço e ganha o prêmio. ah, fala sério. Nossa, Claro que ainda não coloquei as propriedades, nada disso, mas tá aí, ó, só geométrico. Memorial de cálculo e pronto. Gerado tá. Esses modelos pré-existentes no SAP, né, são interessantes quando eu tenho simetria da minha estrutura, né? Perfeito? Já troque aqui, ó. Como eu vou trabalhar com a minha base engastada, troque aqui para engaste. Você já sabe fazer isso. vamos ver o número de histórias, né? Pronto. Assign. Assign, Restrain. restraints. Aí coloca o engaste aí. É o primeiro botãozinho ali, vai aqui. Número de histórias. Ih, caralho. Agora nas coisas. São 1, 2, 3, 4, É 5. só de baixo. A gente vai gastar esse porte lá embaixo. Tá? 3, 3, né? Aqui como 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. Ok. Vamos definir logo as seções. Ó. As vigas, elas têm seção
de 20 por 50, né? Contrário, não. E os pilares, se eu não me engano, dessa parte do poste, ele é 40 por 20. Verifica lá para mim no projeto. Inversão. 20 por 40. Deu tá? borda. Vamos lançar logo essa geometria aí, depois a gente fala da propriedade. Vamos lá. Já coloquei aqui no quadro, tá? Esse de baixo. Viga, né? V, 20 por 50. E aqui vai ser P, 20 por 40. Não. Acho que é 5 esse primeiro. Vamos colocar aqui, então vai lá em Define, Frame, ali Section, Materials, Frame Sections, tá? Aí tu vai adicionar nova propriedade, isso aí. Aí muda para concreto, ok? Seção. Aí vai definir, chama viga de V20x50, tá? Vou pegar só um pouquinho, tá? Vai ficar tudo aqui. Põe aqui, ó, Define, Frame Section, né? Achou aí? Define Section Properties, Frame Sections, tá? Não esqueça a unidade que vocês estão trabalhando, tá bom? Isso não mude o material ainda, que eu tenho que falar um negócio para você aqui. Ok, então? Ok? Aí cria o pilar agora. Vamos no mesmo esquema. Pilar. É concreto? Concreto. Isso. Aí cria a viga e depois o pilar. Você chama lá em cima o nome logo. A viga vai ser V20x50. Aqui. E o pilar vai ser P20x40. Não, tem que mudar as dimensões, né? Vai aqui modificar. Vai ter que colocar 0,4, ainda está em metro, né? E 0,20, no caso da viga. Não, aliás, 0,5 a viga. Tá? Não, lá em cima, que é a altura. Isso, Deixa eu ver. Deu certo? Será que... Perfeito. Já trocou os apoios? E a metragem? Já. Aí vai aqui, ó, Define, Section Properties, Deixa eu ver aqui. não muda o material ainda. Vai aqui, adicionada para propriedade. Vai aqui em 12,5 aqui. 15. Vai aqui, retangular. Clica ali. Aí tu vai inserir lá, ó, No a dólar. viga e o pilar. Você chama aqui de primeira viga. Botão direito. Aí tem que dar de 20x50. Quer dizer, 0,5 Não, e 0,2. só que o X Vai está fazer dando a mesma coisa 2,5. aqui lá, tá bom? Considerando aquelas dimensões lá. Já fizeram os pilares e vigas? Então vamos colocar na propriedade, né? 12,5. Selecione aqui, ó, daqui para cá todos os pilares. Nossa. Não, só os pilares, vai selecionar tudo. Isso. Aí seleciona o outro também. Volta lá de Só novo. esse, exatamente. Você tem inglês aí? Vai lá. não, acho que é isso. Pois é. Ó, seleciona exatamente como ele está fazendo. Selecionado? Pessoal, não perdi. Onde você está? Isso. Já está com porta? Não, tá errado. Eu errei o foto. Faz Então ideia. faz de novo, rapidinho. Acho que esses meio aqui são todos. Não, vem que lá também. Só que eu estou modelando somente esse Eu entendi corte aqui, tudo. ó. Esse corte aqui, Tá, considerando bom, essas stories são 6. alturas. 6, Só 6. 6, né? Isso. 3 são 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. E as sessões? 3. A altura é 3 metros, tá certo? E qual é a largura? Quem já selecionou, ó, vai, bota lá, Ju. Ó, vai aqui em Assai, né? Eu vou dizer qual é a propriedade dessas colunas. Vai aqui em Frame Section, né? E aí você vai escolher o nome do pilar que você colocou. Apply OK. Isso. OK. Tá?
Aí, para as vigas, faça o seguinte, ó, pode ser assim, ou vai aqui em Select, Select group. Frame Properties, vai, desce, aí, mais em cima. Properties, Frame Sections, seleciona esse F1 alguma coisa aí. Select. Ele vai pegar lá para todas as vigas. Conseguiu? Select, Frame Section. Vamos aqui, né? Frame Section, aí seleciona esse F e a placa. Select. Pode fechar. Ok? Já está selecionado as vigas? Já. Vamos lá novamente, pode fechar isso. Em Assign, Frames, Frame Section e coloque a viga que vocês criaram. Apply OK. Renderiza desse lado aqui, pode dar OK. Renderiza aqui, clica aqui primeiro. Desse lado aqui, professor? Isso. Clica, Já. vai lá, nós clicamos isso. Coloca Exclude View. Só para ver se o pilar está na direção certa. Dá um zoom lá. Oh. Isso. Seleciona Options. E aqui vai selecionar. Já substitui. Seleciona as palavras. Seleciona as palavras. Pode Vamos deixar criar para marcar agora. Define. Agora aqui é Sign, Section properties. Frame, Frame Sections. ADD. Então você clica aqui lá. Muda lá concreto. Você clica aqui lá primeiro. Isso, agora vai aqui. Eu não dei como P, Pic X. Select de novo. Properties. 50. Frame Sections. Tá lá. Isso. Aí troca agora, seleciona esse Aí. primeiro. Eu quero pegar todas as Bota aqui. linhas. Exato. Primeiro, sim. Aí. Select. Isso, pode sair. Isso. Quero Agora vir. vai lá, já sai. Vou atribuir a propriedade à vida. Aqui do Vai Ok. frame, frame set, Mais um, porque lá. e aí vocês podem vir aqui no apply. 20, 40. Aí faz o exclude view. E a medida de identidade é 20 por 40. Todos são esse primeiro posto. Vou usar 40. Todos eles. Ah, tá. Certo? Só nos outros postos que vão mudar. Seleciona. Tá bom? E a vírgula vai ser a mesma. A viga é para todos igual. Tá bom? Aí assign. Conseguiram aí? Fizeram exclude view? Sim. Já está certinho a posição da coluna? Lembra que volta lá, gente, aqui na apresentação. Olha, tem que estar no sentido de maior e dessa, Uhum. no sentido X, né? Ok. Certinho. Assign. Perfeito, né? Bem. Certinho? Conseguiram aí? Bem, a gente já definiu as seções, né? A gente já definiu a geometria do primeiro pórtico, né? Só que ainda preciso dizer para ele que isso daqui é um concreto, não é isso? O primeiro. É o primeiro. O primeiro não. Não é um concreto isso aí? Aliás, é um concreto armado, inclusive. Select, close. Assign. Vamos lá definir o material dele? Então vamos lá, por favor, define. Professor, está selecionado. Professor, Não, tá você pode deixar tudo mesmo. Vai assign, define, desculpa. Define material, né? Pronto. Aí vamos definir um novo material. Isso. Coloca user em região. Coloca user. Aí está escrito o quê? material Não, aqui, né? complete. Troca para complete. Dá OK. Todo mundo nessa janela aí? Vamos E aí, lá. professor? Como é que eu faço para aparecer de novo a janelinha aqui do lado? Porque tá só um. Vai, clica aqui, ó. E vai te dar a possibilidade de adicionar uma janela. Uma setinha que tem aí. Add new window. Isso. Tu escolhe qual é o plano. Perfeito? Tá show. Define. Todos aí? Define. Bem, Material. vocês já disseram que o programa foi a geometria do pórtico, né? Ele gerou uma geometria, que a gente ainda vai discutir algumas coisas dela. Ele gerou as seções, né? Ok. No tamanho correto, e agora eu preciso dizer que material é esse, né? Aí a pergunta-chave. Quando eu vou especificar o concreto, quando eu vou pedir a concreteira do concreto, qual a informação que eu jogo lá? FCK, né? FCK, né? Só que para análise estrutural, só FCK interessa? Não. Não, né? Vamos adotar que a gente está querendo de 30 MPa, tá? Aí nessa janela, além do FCK, o que ele está pedindo?
modularidade, né? E o que mais? Peso por volume. O peso específico, que eu vou chamar de gama C, o que mais? O açúcar, que eu vou chamar de Mi aqui, né? E o FCK é o último lá, né? Ele está chamando de FC minha, né? Certo? Ok? E aí eu pergunto para vocês, eu como calculista, eu preciso, né? Dessas informações aqui, só tenho essa. Como é que eu chego nelas? Como é que foi o curso de concreto de vocês? Como é que eu chego nisso? Eu posso ir lá na concreteira e dizer, eu quero um concreto com modularidade tal, gama tal, Mi tal e FC minha sim, né? Que seria FCK. Será que o concreteiro vai entender o que eu estou falando ou vai me chamar de maluco? São de doido. Mas como eu consigo, então, extrair do FCK essas informações? O que vocês lembram lá no curso de concreto de vocês? Primeiramente, Tem uma né? relação de tensão, tensão, né? Isso. O concreto, pessoal. Primeira coisa, eu tenho que entender como é que o concreto funciona como material, né? Uhum. E aí você falou da relação tensão e Deformação. deformação aqui em percentual, já que é dimensional, né? Por mil, né? Por isso que tem essa simbologia. E a tensão dele é FC aqui. Certo? O concreto é um material que eu falei que fosse na primeira aula, né? Ele é não linear. Todo mundo concorda nisso, né? Sim. Ele é um Mas material não linear. Isso daí é fato, não tem jeito. Tá? Não linear. Tá? O que quer dizer isso na relação tensão-deformação? O que quer dizer isso? quando ele passa do limite elástico, né? Depois ele não respeita, não é mais Mas ele tem regime linear? Tem. Qual? Será que ele tem mesmo igual o aço? É ou regime ele não elástico, tem né? definição? Quando no elástico, ele mantém a linearidade. Depois ele vai para o plástico, dependendo da tensão, né? Se eu fosse desenhar aqui, como é que eu faria a relação entre tensão e deformação? Qual seria a figura geométrica aqui? Você Um lembra? logaritmo, né? Vocês concordam que seria isso aqui, ó? Isso. Vou até tracejar aqui, ó, só porque aqui é o máximo, tá? Isso. Todos concordam que seria isso? Não, Aqui eu teria, isso daqui é um diagrama experimental, tá? Como é Eu que eu teria vou que obter no rompimento do corpo de prova. Como é que é o nome desse ponto aí onde começa, sai do regime elástico e vai para o plástico? Esse mesmo. Limite da participante. Aqui é o nosso FC máximo, né, que é o que ele rompe, né? Aqui eu tenho a deformação que ele vai máxima, né? Isso daqui, ele já está literalmente deformando sem aplicação de aumento de carga, né? Ó, isso daqui é uma fase de amolecimento. Isso daqui é o diagrama experimental. O concreto, por mais que a gente tenha simplificações, e elas de fato ocorrem, né? Que é considerar esse primeiro trechinho aqui linear, ele já nasce não linear, tá? Ele já tem, até porque eu tenho fissuras iniciais de retração, tudo isso envolvido. E essa curva aqui, ó, que vai relacionar a tensão e deformação, é o que a gente chama de parábola do segundo grau. Certo? Quando a gente avalia esses valores aqui, ó, de E, principalmente de E, tá? Que em grande elasticidade ele está relacionado com a inclinação desse gráfico, eu tenho algumas alternativas, tá? A primeira delas é considerar, ó, que nessa fase aqui eu tenho o que eu chamo de módulo de elasticidade inicial, tá? Seria um módulo tangente no ponto de origem, perfeito? Só que a norma ela não prescreve que eu trabalhe com ele, tá? Ela prescreve que eu trabalhe com outro tipo de modularidade, que é o modularidade secante, ó, que é o que sai daqui, nem está assim, mais ou menos. E vem aqui, ó, vem aqui na origem, tá? Ele vai cruzar nesse ponto aqui, ó. Esse daqui é o modularidade CS, que é secante no concreto, tá? Onde esse ponto de cruzamento aqui, ele equivale a 0,4 no FC máximo. Tá? Se eu estou trabalhando com ele, essa reta aqui é muito próxima do valor real da parábola. Tá? Elas não são coincidentes, mas você tem aqui uma proximidade. Então, como eu estou trabalhando com esse módulo aqui, eu posso até simplificar, desde que eu não ultrapasse o 0,4 de FC máximo, tá? Com um regime aproximadamente linear. Tá? Mas se eu estiver trabalhando com uma estrutura solicitada acima disso,
eu vou ter um módulo de secante mais para cá, né? E aí eu tenho que fazer algumas correções para considerar isso aí, tá? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês quais são. Isso daqui é o experimental, tá? É a relação tensão e deformação experimental. Na norma é um pouco diferente, tá? Ela faz uma aproximação disso. Aqui eu tenho novamente a deformação do UFC, tá? Certo? Você tem esse trecho aqui parabólico, tá? Só que aqui ele trabalha, ó, uma parte reta, né? Não é à toa que eles chamam de diagrama parábola retângulo. Lembra disso? Esse valor máximo aqui, ele é considerado como 0,85 do FCD, tá? Essa deformação aqui é 2 e essa daqui é 3,5, tá? Lembrando aqui que eu tenho por 1000, tá? Seria 2 dividido por 1000, 3,5 por 1000. Então eu já trabalho com esse valor máximo aqui, reduzido em 15%. Alguém lembra por que isso? Você tem que, quando você vai calcular de projeto, você tem que minorar, né? Sim, eu não Não, posso mas essa ultrapassar minoração isso. dá Isso é o minoração máximo. já, né? Isso é o máximo, eu não posso ultrapassar isso. Entendi. Você já ouviu falar de efeito Rush? Ele já tá minorado, né? Que já deve ceder. Só aquele filme lá com o Jack Chan. O concreto ele é um material, por ser não linear, né? Ele não é de fácil mensuração das suas propriedades, até porque elas variam por diferentes fatores, desde a cura, desde a questão da interação com o agregado com a própria pasta e outras questões também. Mas quando a gente fala de carregamento, o concreto é engraçado, né? Quando você tem uma carga de longa duração aplicada naquela estrutura de concreto, o que acontece com ele? Ele perde capacidade. Então, teve esse alemão aqui chamado Rush, que fez vários ensaios em estruturas com diferentes níveis de maturidade. O que é a maturidade? É a idade do concreto. Ele tem uma maior maturidade à medida que ele tem uma idade maior. Tá? Então, ele fez vários ensaios e comprovou que o concreto, quando ele é submetido a ciclos de carregamento de longa duração, ele perde em torno de 15% da sua capacidade de cálculo. Tá? Já fazendo analogia aí com o projeto. Então, isso daqui eles chamam de efeito Rush. Se você abrir a norma, você vai ver que exatamente esse gráfico lá está lá. Tá? Então, eu não posso trabalhar com o meu FCD direto, com o valor máximo aqui. Eu tenho que trabalhar com 0,85 dele, considerando esses 15% de perda de maturidade. Esses 15, ele é meio variável, porque à medida que o concreto tem uma maturidade maior, esse valor ele acaba se reduzindo. Tá? Mas em efeitos práticos, considerando os nossos 28 dias como valor do projeto, a gente tem que trabalhar com 0,85. Tá? Por que eu estou falando de tudo isso aqui? Porque quando eu for determinar o valor do F, eu vou precisar efetivamente decidir se eu vou primeiramente utilizar a modularidade inicial, o secante, né? E depois, principalmente, qual é a sua relação que ele vai ter com o meu FCK. Tá? A norma 6118, ela estabelece o seguinte, se eu não estiver enganado, tá? Eu consigo estimar o modo de elasticidade inicial, esse aqui tangente, fazendo a multiplicação. Eu acho que ela chama de alfa-E, tá? 5.600, multiplicando a raiz quadrada de FCK, tá? Certinho? Tem como abrir rapidamente a norma aí, gente? Só para confirmar isso aí. Ela está lá naquela pasta, você pode ir no Google também. É isso mesmo. Abre aí só para a gente comparar. Aula 4. Só que tem algumas fórmulas que eu me esqueci na época por causa do agregado, né? Isso, é um agregado, É exatamente. que eu estava tentando chamar direto no 1, né? Que eu mais uso para Isso. Coloca aí, modo de elasticidade, por favor. Professor, chega. Módulo de elasticidade. Fernando. Achando aqui. Vai andando agora para baixo. Vai chegar na fonte. Posso pesquisar por essa aí, né? Aqui.
lembro exatamente qual é a página. Ficou pior isso aí. Foi? Coloca 5.600. Pronto, não é possível isso. Só deve ter 5.600. Achou? Dá um zoom aí da massa. Só para poder finalizar. Ó, isso aqui, ó, exatamente isso, tá? Vai ser um alfa-E, que depende do tipo de agregado que eu estou utilizando no meu concreto. Ó. Ele vai assumir 1.2 para basalto e diabase, 1 para granito e gneiss, 0,9 para calcário e 0,7 para arenito. Se fosse seixo, 0,7, né? 0,7. Brita, qual é? 1, né, pessoal? Vocês Granito. concordam? Concordo. É 1, tá? A brita basicamente não é granito, é gneiss, tá? Calcário, eu nem sei como é que é o formato final. Você lembra lá como é geologia, engenharia? O que é isso? Classificação. Então, a brita é o que desses 4? A brita? Caramba. Pode considerar granito e gneiss, tá? Que é basicamente isso que se utiliza aí, tá? O FCK eu conheço, né? É 30, né? Então a gente vai calcular esse molde de densidade inicial, tá bom? Perfeito? Só que eu não quero utilizar o inicial. A norma prescreve que quando eu estou fazendo análise, eu opte frequentemente pelo molde de densidade secante, tá? Certo? E como é que é o secante? Desce mais um pouco. É o ESC. Ele é um alfa tal, né? Que multiplica o ECI, tá? Aí tu tem uma equaçãozinha ali, ó. Acho que eu já passei aqui. Passou. Tá ali, ó. Tá vendo esse alfa aí, ó? Ele vai ser 0,8, né? Isso, não é isso? Mais 0,2 vezes o FCK, né? O que mais? Aqui, ó. Dividido por 80. E se isso for maior que 1, aliás, for menor que 1, né? Tem que adotar 1, né? Vê quanto é que dá esse alfa aí. O que faz? Rapidinho. Vamos lá. 0,2 vezes, faz tudo em PA, tá? Manda científica lá, pô. Deixa eu começar pelo FCK, que é 30, né? Dividido por 80. Vezes 0,2. Vezes 0,2. Mais, né? 0,8. Tá vendo? É o menor, né? Não, desculpa. Alguma coisa errada. É 0,075? Tá. 0,075 mais 0,8. Eu somei com 2. Ficou 0,1 então, deu menor que 1. Não, deu, bota lá na equação. É. Não, menor tá ok, só não pode ultrapassar 1, tem que considerar 1, né? Né? Ah, tá. Se Então, o nosso ultrapassar, deu quanto? 805, né? Então a gente vai calcular esse daqui e vai multiplicar depois por 0,875. Volta lá para o saco, por favor. Só para a gente inserir logo e definir o material, tá? O peso específico, pessoal, tá em MPA? Professor, o peso específico é aqui, esse primeiro. Isso. Tá? Qual é o valor do peso específico? Não é 2.500 kg por Dá para dar metro quadrado, seria o quê? 25 aí, né? 25. Quilômetro, né? O nó de elasticidade, pessoal, aí eu tenho que fazer essa conta aqui e depois multiplicar por 0,875, né? Uhum. Eu não mostrei para vocês que eu tinha esquecido. Esquece essa calculadora. O SAP já é uma calculadora. Apaga isso aí. Aperta Shift. Se eu não me engano é Shift. Não foi? Então vamos fazer a conta aí mesmo. Tem um botãozinho que ele cria. Vamos fazer essa conta aí, ó. Vai fazer aí, ó. 5.600. Dá pra fazer aqui? Tá, faz aí, na moral. 5.600 na hora. vezes 30, Aí falou, elevado. 30, certo? Ok? Uhum. Elevado, que é o chave, né? Onde é que tá aqui? Aí eu não sei no teclado. Não é chapeuzinho, não? Chapeuzinho, é aquela. Não é chave, não. Como é que é? Chapeuzinho aqui. Como é que é assim? Vou falar assim. Aqui. Tem que colocar de 40 e 30 elevado a...
Acho que não, ele já reconhece direto. Quem tá por cima. Aí. Isso. Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Deu enter aí? Quanto deu lá? 84.840 mil. Chapeuzinho é isso aqui, ó. Não, eu sei, mas depois de chapéuzinho. Não, você está fazendo isso, né? 5, 6, 7, né? Levado a meio. Aí 30, né? Ah, tá. A raiz desse cara. A meio, né? Tá? Geralmente esse meio aqui eu consigo ficar de parênteses. Pois é, professor. Será que eu faço de novo? Pode fazer. É. Isso vai dar em MPA, né? 5.600 vezes 30 elevado. 30.672,46. Só que está em que unidade? Agora deu aqui, professor. Então, aí quando vocês fizeram isso daqui, vocês usaram 30, né? Isso. Uhum. Vai dar em quê? Vai dar em MPA, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Vem voltar lá no nome, ela vai te dar em MPA. Só que a gente precisa jogar em quilonewton, né? Ó, MPA, né? Uhum. Tem até um negócio que eu esqueci de falar, tá? Essa equação é válida até 50 MPa. Passou de 50 é outra, tá? Mas o nosso 30 tá de boa, tá? Nunca vi um concreto acima de 50 MPa. Só que lá, qual unidade? Tá em MPa, né, pessoal? Vocês concordam? Volta lá no site. Deu um valor em MPa? Sim ou não? Deixa eu ver, não sei dizer. Considera aí 2 casas decimal e deleta o resto de trás. Certo? Ok? Aí coloca aí quilonewton. Coloca aí, quilonewton, K pequeno N, barra, N elevado ao quadrado. Não quer em quilonewton por metro quadrado? E dá enter, vê se ele corrige. Tem que dar espaço? Não, acho que é direto. Não é, hein? Tem que ver. Isso é illegal value. Acho que ele não corrigiu. Volta, fecha com o X. Vamos fazer algo mais simples, não eu ia fazer exponencial. Para transformar aqui, ó, para quilonewton, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, né? Então faz isso vezes 1000, pronto. É melhor. Vezes 1000 dá enter. Pronto, dá enter. Pronto, agora está correto. Tá? Eu ia fazer a equaçãozinha lá, mas não precisa. É só multiplicar por 1000 aqui. 30 milhões, professor. Isso, tá? 30 milhões. Isso, exato. Aí- Deu aí, já considerando a equação? Eu coloquei só o asterisco vezes 1000 aqui para trás, em quilonewton por metro quadrado. Tá? 30.672. Isso. Se eu quisesse transformar para MPA, era só colocar aqui MPA e dar enter. Que ele faz aí? MPA. O M é maiúsculo, tá? É maiúsculo aqui, né? Dá enter. Eles são mais 3 zeros. Então, tu colocou vezes? Botei. Peraí. MPA. Bom, transformou, né? Levou 3 zeros, né? Entendeu? Aí se eu quiser transformar ao contrário, Tem que ser GPA aqui. Tá? isso, exato. Mas volta porque estava antes. Só se for voltar porque estava antes. GPA e nível velho. Apaguei aqui. Pode ser. Entendeu aí? Tem que botar vezes GPA. Não, apaguei os 3 anos. Divide por Não, 2. tá certo. Bota aí. Não é assim. Vou apagar o F. Então, O quê? Vamos pagar o... Não é assim. Deu zebra aí? Vai, vou digitar aqui pra ti. eu fui muito mais lado agora. Bateu, né? Então aí já... 306 6724 63. 6724 23. Que não sei. Pode digitar, né? Aí, Tá. Vezes, né, Su? Não, já tá em quilonewton. Não, eu digo, a Importante é isso, gente né? vai trazer para SC? Agora a gente vai multiplicar isso por 875, que é o próximo passo. Vezes. Eu poderia fazer tudo isso fora, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, se eu quiser fazer, ele faz, tá? Pode dar ele. Basta ser esperto.
Aí. Aí já é uma calculadora, tá? Ele já faz aí. Eu acho que tava esse número quando a gente entrou até. Não, acho que não. Não? Não é só citar. Então, esse é o modo de elasticidade de norma, tá? Que eu tenho que considerar, né? Para fins de projeto. Efeito que é o secante, tá? Só para fechar essa janela, para a gente ir embora. Qual é o valor do coeficiente de coação no concreto? Geralmente é 0,2. Vocês entendem até que limite é 0,2? Não sou. Abre a norma. É 50? Oi? É 50 LPA? Se eu não me engano, é isso mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Só descer um pouco. Cadê? Desce aí, no mouse mesmo. Só descer aqui, que vai lá embaixo. Está descendo. Cadê o posso lá daí? Aqui. Desce. Bom, para tensões de compressão menores que 0,5 UFC, ó, mais ou menos aqui, né? 0,5, né? E tensões de tração menores que o FCT, que é a tensão de tração característica, que eu vou lá, o coeficiente de coação pode ser tomado igual a 0,2, tá? E o modo de elasticidade transversal GC, né? Ele pode ser calculado diretamente pegando o modo de elasticidade, né? Que é o secante que nós acabamos de calcular e dividir por 2,4. Então, perceba que o próprio coeficiente de coação ele só pode ser considerado 0,2 se eu tiver níveis de tensão da ordem de metade do UFC, tá? Ou seja, estou trabalhando com 50% da capacidade de compressão do concreto. Né? Aí você me pergunta, professor, e se eu estiver trabalhando com 80%? Qual é a modo de elasticidade que eu vou, qual é o coeficiente de coação que eu vou ter que utilizar? O que eu faço aí? Contrato uma consultoria, mas qual é, né? Eu tenho obrigatoriamente que fazer ensaio, né? Determinar através do ensaio de compressão, né? A barriguinha dele aqui, né, que vai ter devido ao efeito de inflação, né? E calcular o experimental dele. Tá? Perceba que a norma ela não amarra tudo, tá? Não é sempre 0,2, não. Ela amarra 0,2 desde que eu tenha determinado nível de tensão no meu concreto. Tá? Perceba que o buraco é mais embaixo, não é exatamente constante isso. Por quê? Porque, infelizmente, esse material é isso aqui. Se ele fosse linear elástico, igual aço, é 0,4 e 2, tá? Desculpa falar. O concreto ele é cheio de pegadinha, cara. Muito cheio mesmo. A gente tem que ficar ligado em algumas questões aí. E no próprio momento que a gente está definindo o material do SAP, a gente tem que lembrar disso, tá? Perfeito? Esse 2,4 aqui, o que ele faz? Só para fechar. É nada mais nada menos do que o denominador. Lá 2 multiplicar 1 mais 0,2, né? Quando tu faz essa conta aqui, dá exatamente isso. É isso? É. Acho que é isso. Verifica esse dá 2,4. Dá. Bateu aqui. Certinho? Volta lá para a janela do sapo. Então, 0,2 tá? Isso daqui é 1 elevado a 10 a menos 6, se quiserem lembrar. 1 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de expansão térmica. Certo? E o FCK, pessoal, é o FCK, tá? Que é esses dois iguais. No nosso caso está em quilonewton, né? Então seria 30 mil em cima e 30 mil embaixo. Tá? É só um aqui. 30 mil em cima e 30 mil embaixo. Está definido o material, pode dar ok. Agora você está com o concreto de norma dentro do saco, tá? Certinho? Certinho. Deu certo? Eu queria adicionar nessa parte. Assign, frame, profile, sei lá. Agora só vamos lá agora em define, vamos lá, define, section properties, frame sections, tá? Vai naquelas que vocês criaram, modify. E vai aqui e troca para o concreto. Perfeito? Faça isso nas duas. Acho que foi 0,085. Não foi igual a 805. Isso, exato. Eu não lembro o valor, está no final, mas eu estou acreditando que sim. Ok? Bem, a gente vai encerrar, que já é meio-dia, né, pessoal? Tem que ir embora. Mas só para dizer o que a gente ainda vai ter que fazer aqui, ó. Dá um zoom aqui, Júlio. Por favor. Dê um zoom nesse nó aqui, ó, de vocês.
Será que esse é o primeiro modelo que nós geramos? Isso daí, será que está correto? A viga ela realmente fica nesse ponto aí, ó. Não, Lembrando que quando eu faço, né, no programa, né, eu tenho aqui um pilar, tenho aqui a minha viga, tá? Esse nó está definido aqui no centro de gravidade do pilar e no centro de gravidade da viga, tá? Certo? Ele está considerando que esse pilar está mais assim. Então a gente tem que corrigir essas posições aí com relação ao que a gente chama de offset, tá? E aí tem várias formas de eu corrigir isso, que tem a ver com esse conceito de ligações. A ligação é flexível, rígida ou semi-rígida. A gente vai ver isso, tá? E outra coisa que a gente já vai começar a ver na aula que vem, como é que eu vou considerar a não linearidade física do material? Ou seja, porque o concreto ele fissura, então ele não vai apresentar um comportamento linear e a gente já sabe disso, ó, olhando a sua própria relação constitutiva. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente considera essa não linearidade física. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar em fatores de redução. 0,8 de ESCI, no caso de pilar. 0,4 de ESCI, no caso de vigas. Tá? Acho que é isso, no caso de vigas. E tem uma redução também para lajes. E também a gente vai mostrar para vocês como é que eu considero a não linearidade geométrica. E tem um parâmetro que é bastante polêmico na norma, que é o famoso Lamaze. Vocês sabem o que é isso? não linearidade geométrica. É que vai variar o tamanho da peça, é isso? Na verdade, isso daqui tem a ver com o próprio formato deformado da minha estrutura. Tem a ver com os efeitos de segunda ordem. Eu apliquei um carregamento na minha estrutura, ela foi para o lado. Quem vai me garantir que esse carregamento novo que vai ser aplicado, digamos novo, horizontal, vai esperar a estrutura ficar novamente vertical? Ela pode ocorrer, inclusive, quando ela estiver já deformada. Isso ocorre. Mas quando isso é obrigatório? Ou melhor, como eu consigo considerar isso em uma análise estrutural? É o que a gente vai tentar mostrar para vocês, utilizando o próprio programa. E é interessante que vocês saibam, inclusive, calcular isso, porque para valores inferiores a 1.1, eu tenho que considerar meu nó fixo. Para valores superiores a 1.1, eu tenho que considerar meu nó móvel. Porque nó, esse nó tudo aqui, ó. Isso muda, inclusive, a articulação dos frames de modificação. Tá? Professor, salvo onde aqui? Qualquer lugar, geralmente eu faço do zero mesmo. Mas aí, para começar na próxima aula, a gente vai começar daqui, né? Não, salve então, né? Vou pegar a de alguém. Pode salvar em qualquer lugarzinho. Só vai aqui lá 4. Você clica em qualquer um, ó. Vai isso aqui, ó. Vai aqui, ó. Aqui. O computador é muito bom, mano. Todos. Olha só isso aqui. E o robô? Nossa! Pode trabalhar tipo, no escuro aqui. Tá, de boa, tá? Lá 4. Certinho? Aí tem várias coisas que a gente vai ver, por exemplo, qual é o vão teórico? Será que esse nó tem que estar mais para cá? Qual é o offset rígido? Qual é o vão que eu vou ter que considerar? Um monte de coisa que quem trabalha com projetos de estruturas tem que saber. Porque se ele pegar esse modelo do jeito que está aqui, gerar os carregamentos fazer, ele vai estar cometendo alguns erros, que talvez somados possam gerar um problema de estabilidade global. Cara, deixa eu só ajeitar isso. Top. Pelo menos agora não adianta cidade ninguém. Mais. Professor, e a nossa prova tá para que dia mesmo? Eu acho que tem mais uma aula, né? Depois já é a primeira avaliação. Né? A mesa fazer a entrevista? Na verdade é o seguinte, não é uma prova trabalhosa, né? A gente vai ter um modelo bem simples. E em função desse modelo, utilizando o programa, você vai responder algumas coisas. Entendeu? Não é modelar um negócio desse inteiro. A ideia é que seja algo mais simples, né? O que eu estou pensando em fazer é que na última avaliação, que é aquela que vale 2 pontos, que é a avaliação final, deixar como um trabalho para vocês desenvolverem um modelo. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, tá? E aí cada um apresenta o seu modelo aí. O grupo
fazer em dupla, talvez. Né? Tem 10 pessoas, né? Apoio de macarrão? Não, aí não sabe. Você vai apresentar. Vocês vão me apresentar o projeto de vocês. Né? Apoio de macarrão. Bom, nossa ponte estava calculada para 900 quilos. Tá errado. Tava. Vou montar um relato, pô. Então, Acesso. Ah, era. É, sim, exatamente. Mandar um salve para Letícia. Salve, salve, Led. Ah, tem que parar de gravar aqui. pode encerrar a gravação. Esse é o Lucas também tá ou só o Led? Não, ele tá assim. Será que tá aí? Aí junto. Quer aparecer na gravação? Né? Como é que é aqui? Calma, calma. Parar a apresentação? Parar a Vou ficar gravação? lá na George Civil, que é. Mano, tu vai pegar Milton aqui pra casa, né? Vou deixar. Pois é, aí depois tu vai pegar Milton. Dá pra pegar. Quero ver. Sabe, Jorge? Já sei aquela da TV.